Bem-vindos a mais um episódio do System Talks, o seu podcast sobre sustentabilidade no mundo dos negócios. Em 2023, o Brasil fez algo inédito. Passou a obrigar companhias de capital aberto a fazer reportes de sustentabilidade que tenham impacto financeiro em suas operações para os seus investidores. Foi premiada por isso, inclusive pelas Nações Unidas, e 3 anos depois aconteceu uma virada. Hoje está conosco para falar sobre essa virada o protagonista dela, João Acioli, diretor da CVM, e também está conosco aqui Anne Marsikiewicz. Ela é doutora em Direito Econômico e Financeiro pela USP, advogada, é minha veterana no curso de Direito da Universidade Federal do Paraná, é assessora e sócia do ministro Paulo Guedes. Estamos todos aqui para falar sobre sustentabilidade no mercado de capitais. Bem-vindos ao System Talks. Obrigado. Obrigado. João, você atualmente diretor da Comissão de Valores Mobiliários, o mandato iniciou em 2022, termina no fim deste ano de 2026, é formado em Direito, tem mestrado em Economia, mestre em Economia pelo IBMEC, carioca, me contou que é carioca não praticante, e o que a gente quer saber nesse início é quem é o homem e qual é o órgão que existia lá em 2023 e agora em 2026 e que passou por essa virada. Lá em 2023, me leve, João, o que vocês imaginavam no momento em que vocês editaram a Resolução 193? Podendo me explicar, inclusive, o que é ela? Bom, obrigado, Natasha. É um prazer estar aqui discutindo esse tema tão importante que, a meu ver, merece esses esclarecimentos aí para a gente poder estar na mesma página de um assunto tão relevante para o mercado e para o interesse das pessoas, que está gerando um interesse muito grande, que eu acho muito importante, tanto para a pauta da sustentabilidade, uma melhor compreensão da sustentabilidade e o conhecimento também da regulação do mercado de capitais. Em 2023, o colegiado da CVM aprovou essa norma da Resolução 93. Qual era o cerne dela, né? É adotar, e aí ela foi pioneira nisso, continua sendo, mas enfim, a gente chega a isso daqui a pouco, ao adotar padrões de reporte de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade. Qual é a ideia por trás disso? Naquele momento, o que houve foi que havia um consenso sobre o benefício de trazer uma comparabilidade, de adotar esses padrões. Quer dizer, e que padrões são esses? Os padrões S1 e S2 do ISSB, que é o board do IFRS para normas de sustentabilidade. Então, são padrões para determinar que o reporte de informações relativas à sustentabilidade geral, que a gente pode organizar como S1, né, que é um guarda-chuva de sustentabilidade em geral, então oportunidades e riscos para as empresas do aspecto financeiro ligadas à sustentabilidade. E o S2, que é mais voltado especificamente ao clima, então impactos ou supostos impactos que aquelas atividades da empresa terão sobre o clima. Então, era adotar esses padrões, reconhecê-los como legítimos. Então, é dizer, quem reportar nesses padrões está reportando uma informação fidedigna, porque de acordo com padrões de contabilidade internacionais e comparáveis. E havia uma grande questão que era, uma era adotar isso em primeiro lugar, que é o que justifica o reconhecimento do pioneirismo, da vanguarda, de ter se adiantado em uma pauta que é relevante contra o greenwashing, né, contra essa divulgação mais otimista do que verdadeira, né, sobre informações de sustentabilidade. E uma outra era, qual o regime regulatório para fazer isso? Então, naquela mesma ocasião, a CVM adotou uma abordagem bifronte, por assim dizer, né? Então, assim, para fundos de investimento e companhias securitizadoras, que compõem, em termos de capitalização de mercado, até mais do que os das companhias abertas, né? O regime era voluntário, ou seja, a ideia é, se vão falar sobre sustentabilidade, que falem nesses padrões aqui, para se poder ter verificabilidade, comparabilidade, ser atestado por auditorias. E para as companhias abertas,
se instaurou um regime que a ideia era ser inicialmente voluntário para aqueles primeiros anos e passaria a ser obrigatório a partir do ano que vem, 27, ou seja, informações referentes ao exercício de 2026 em diante. Até então era para ser voluntário. E diferentemente da tradição da CVM, de fazer consulta pública, análise de impacto sobre o que uma mudança tão relevante na vida das companhias que mudanças são previstas para acontecer, e ouvir o público, ouvir os interessados diretamente envolvidos, naquele momento ela fez algo diferente, que foi editar a norma primeiro e perguntar depois, né? Então, em vez de ter uma consulta pública para fazer a norma, editou-se a norma e previu-se na própria norma que seria feita, já que não se fez a consulta antes, se fará a consulta pública durante a vigência do período voluntário da norma. Vocês imaginavam que mercado que existiria em 2026? Era um mercado que já tinha tido uma consulta pública, em fim de 2026, um mercado que já tinha tido consulta pública. O que vocês esperavam lá atrás, na 193, em 2023, que ia acontecer com esse mercado em 2026? Vocês estavam fazendo uma norma prospectiva, tinha uma ideia de transição aí, né? 3 anos aí de transição, se acomodem, contratem o pessoal para fazer esses relatórios, né? O IFRS, que acho que é legal falar aqui, dá esse regime global para esses reportes financeiros, né? Então, essas normas saem dele, ele que traz essas regras do ISSB para os relatórios. O que vocês imaginavam 3 anos depois? Era visto como uma vantagem incluir questões de sustentabilidade e de clima como materialmente importantes do ponto de vista financeiro para as companhias? Havia essa percepção, né, quando a gente olha para como estava esse debate mesmo no mundo à época, havia uma percepção de que isso seria uma fonte de valor adicional para as companhias, né? De uma maneira que havia, a meu ver, uma certa empolgação, assim, com um certo exagero do impacto positivo que isso traria para as companhias. Então havia mais demanda de investidores por isso, né? Isso era um tema mais exigido pelos usuários das informações. Isso que eu queria saber. Então, o olhar de vocês lá atrás era um olhar para o investidor, não para a companhia, não para o emissor do relatório, era um olhar para o emissor, atendendo uma demanda deles. Porque a própria ideia de uma exigência regulatória, de um padrão de reporte de demonstrações financeiras em geral, né, é uma norma já voltada para exigir dos emissores de valores imobiliários, né, daqueles que captam a poupança popular, falou assim, vocês devem seguir um padrão de divulgação dos seus resultados, das suas previsões, da sua atividade, para que o público investidor possa compreendê-las de uma maneira mais clara, né? Isso está na origem da própria exigência de reporte obrigatório das demonstrações até financeiras. Então isso se aplica também na demonstração de normas de informações financeiras de sustentabilidade, porque elas se voltam a trazer exigências para os produtores dessas informações que as produzam de uma maneira compreensível, ou assim tenta fazer o IFRS ao fazer padrões que dizem assim, olha, vamos criar padrões para que seja uma linguagem comum e alguém possa comparar os riscos e oportunidades relativas à sustentabilidade ou clima entre diferentes companhias. Então, esse tipo de regulação sempre sim é voltado ao olhar do investidor. Mas aí, João, a gente tem um aspecto que eu acredito que seja central também dentro desse cenário de mudança perspectiva entre 2023 e 2026. Em 2023, nós vínhamos de uma posição geopolítica global que valorizava muito a pauta ESG, que tinha isso como uma âncora central e que, com uma guinada, muitos dizem mais à direita, ou uma guinada um pouco mais conservadora dentro das perspectivas político-econômicas globais, principalmente com a eleição do presidente Donald Trump nos Estados Unidos, a gente sabe que mesmo Wall Street deixa de olhar um pouco para essas pautas mais inclusivas e sustentáveis e volta a olhar estritamente para o dado financeiro e para o resultado da última linha. Você acredita que dentro dessa perspectiva houve também uma busca de adequação da nossa Comissão de Valores Imobiliários
no sentido de olhar, de fato, o que o investidor está buscando? Amei, Anny. Pode. Amei a apresentadora aqui. Quero dizer a vocês que agora nós vamos ter uma nova apresentadora aqui no Sustain Talks. Foi maravilhosa. Adorei a pergunta. Porque esse influxo ideológico, isso contaminou, de certo modo, né, esse novo movimento global. Ele trouxe... Isso foi, de algum modo, determinante para essa mudança? Foi maravilhosa. Eu não acho que foi determinante para a mudança. Eu acho que o clima ficou mais favorável a que as pessoas pudessem falar o que elas pensam sobre o tema. Porque o tema ele vem acompanhado de pressões dos pares e de tabus que são algo relacionado ao objetivo declarado das normas, que se confunde com o meio eleito para buscar essa finalidade. Uhum. Então, como se trata de uma norma de sustentabilidade, ela já adquire naturalmente uma carga positiva de falar assim, se é algo voltado à sustentabilidade, é algo bom. O que eu acho que é um problema metodológico de você confundir o fim com o meio. Então, se a gente tem um problema, e existe um problema, a meu ver, que é real, que é dessa sigla ESG, principalmente a letra E para mim. Deveria ser triple E para mim, porque o S e o G eu acho que é uma questão tautológica no que as empresas devem fazer. Mas o E é um problema, porque a empresa ela pode aumentar os seus resultados. Se o sistema jurídico não estiver bem desenhado, ela pode aumentar seus resultados, causando prejuízos no pilar do E, porque ela pode ter mais resultado financeiro, causando resultados deletérios no aspecto E, seja danificando a propriedade alheia ou a propriedade coletiva alheia, por assim dizer, que podemos dizer do ambiente. Então, existe uma legitimidade de exigir das empresas que respeitem o meio em que elas atuam. Então, você tem uma clara positividade do tema ao melhorar a sustentabilidade, mas existe um non sequitur de concluir que, dado que a finalidade é legítima, qualquer meio que se declara voltado a essa finalidade seja positivo, que eu acho que é um problema sério de regulação, de pegar essa questão de causalidade, de você extrair que, da necessidade de as empresas serem mais sustentáveis, você deve impor que todas elas que tenham capital aberto utilizem um método de divulgação, de reporte de informações de um tipo de característica das suas atividades, seja obrigatório a todas adotar um certo padrão editado por um órgão internacional, que tem custos bastante relevantes. E o aspecto do custo não foi considerado. Eu acho isso uma falha metodológica para um regulador de qualquer regulador, mas assim, especialmente para o mercado de capitais, você não falar em custos e esperar benefícios que são descritos de uma maneira qualitativa e não falar em quantitativo, você não sabe se, de um ponto de vista de política pública, faz sentido você fazer uma alteração normativa que vai ter qual custo para qual benefício. Já que a gente está falando de comparabilidade, o próprio regulador não ter uma comparabilidade entre o custo esperado e o benefício esperado, eu acho que é um problema. Você colocou aqui um ponto relevante, não só sobre a perspectiva de sustentabilidade, mas sobre a perspectiva regulatória. Então, olhando para a CVM como órgão regulador. Aqui falando de maturidade regulatória. A 193 foi concebida sem essa consulta pública, essa previsão de que ao longo do caminho haveria uma consulta pública. Aí a revogação dela, na sua cabeça, não precisaria, não do ponto de vista legal, mas do ponto de vista de boas práticas, de uma AIR, de uma análise de impacto regulatório para a revogação da norma que não veio com análise de impacto regulatório, com uma consulta pública? Sim, tanto e de fato essa me parece uma parte do benefício de ter esse assunto mais inteiramente conhecido, porque houve a consulta pública e houve estudos. Então, assim, não houve uma análise de impacto regulatório anterior ao 93, mas uma vez editada e ela mesma tendo dito, né, em seu texto que será feita uma consulta pública, foi feita a consulta pública. E além de ter sido feita a consulta pública,
Um efeito colateral que eu diria positivo, de ser algo feito depois, durante a vigência da norma e não antes, é que pôde-se verificar, por exemplo, como era a adoção voluntária por empresas que fizeram essa adoção voluntária, como que o mundo se comportou, como que especialmente o comportamento de investidores se deu em relação a esses temas, e houve esses estudos. Então, assim... O que eles revelaram? Eles revelaram, por exemplo, que primeiro que havia a manifestação dos diretamente afetados, né? Os indiretamente afetados são os investidores, são aqueles que são os usuários das informações e cuja decisão de investimento, supostamente, nas previsões que se fazia, que eram feitas sobre os impactos dessas normas, eles teriam benefícios para decidir se investiriam ou não, né? Aí a questão vale a pena gastar o quanto de dinheiro que custa fazer isso para ter esse benefício? Então havia discussões, vai reduzir o custo de capital, porque se o investidor está demandando informações e ele não tem, aí a companhia pega aquele recurso, o pool de recursos dos investidores, e usa uma parte para fazer essas informações, a informação vai ser útil para o investidor decidir aportar, em tese, né, trocando em miúdos, você reduz o custo médio de captação, então seria bom para as empresas. Do que decorreria uma percepção de que se é bom para a empresa, se ela vai ter resultados positivos, não seria necessário impor a adoção obrigatória, que ela já faria isso espontaneamente. Isso é corroborado por hipóteses em que as empresas adotam voluntariamente, né? O fato de não ser obrigatório não quer dizer que ninguém vai adotar, até que há empresas que já adotaram assim que foi reconhecido como válido o critério e seguirão adotando como voluntário. E aí você tem os estudos que mostram, quer dizer, você tem as manifestações que falam, olha, a CVM que está impondo isso, ela deveria trazer uma análise de falar assim, quanto irá custar para as empresas e qual o benefício esperado. Qual o benefício esperado de exigir que a empresa B divulgue? Quanto que isso afeta os negócios das empresas A, D, E e F? Então, assim, a lógica de ser obrigatório para todo mundo, né? Não houve essa demonstração. E houve também um estudo em que a CVM verificou, por exemplo, os acessos às informações ASG pelo público investidor do período do meio de 23 ao final de 24, em que havia o acesso às informações do formulário de referência, que é algo que se usa para ter uma noção de que tipo de informação está sendo acessada pelo investidor. Você tem números da ordem de grandeza de, por exemplo, algumas dezenas de milhares de acessos, 40 mil, 35 mil, 20 e poucos mil. As informações tradicionais financeiras, então assim, composição acionária, quem é que tem participações relevantes, estruturas de governança, quem é que decide, contratos com partes relacionadas, que tipo de transação pode estar tendo uma vantagem excessiva ou não. Então é na casa dos dezenas de milhares. E a quantidade de usuários que acessaram informações ASG, o capítulo inteiro de informações ASG do formulário de referência, 66. Pessoas? Pessoas ou empresas. Então não é 40 mil versus 66. Então eu brinco que tinha mais pessoas escrevendo artigo dizendo que isso era importante do que pessoas realmente revelando que achavam isso importante. Porque, a rigor, existe um interesse legítimo de quem é titular dos direitos sobre o ambiente, que somos todos nós. Então, nós queremos saber o que a empresa está fazendo ou não com o que é nosso, mas não necessariamente do ponto de vista do investidor, porque o investidor, no fim das contas, quando ele fala preferência, quando a gente trata de preferência revelada, e não da preferência declarada, quer ver o bottom line, então quer ver o que está tendo mais retorno. E essas informações não são demandadas mais por tantos investidores. Mas aí, João, não é uma característica específica também do nosso mercado. A gente sabe que a 193 foi precursora, globalmente, inclusive, em tentar metrificar ou quantificar esses aspectos dentro de um mercado que ainda é incipiente. Quando a gente olha para a Bolsa Brasileira e a gente olha para a Nasdaq ou para qualquer um dos índices americanos ou europeus, a gente sabe que a gente está muito longe de uma maturidade mercadológica, quer seja no sentido de captação, quer seja no sentido de investimento propriamente dito.
Sabemos que incipientes são os fundos brasileiros, talvez a gente esteja falando de 3 ou 4 players relevantes hoje, que realmente olhem para agendas hoje caracterizadas dentro do sistema B, ou que realmente tenham como prerrogativa ou condição de investimento a atenção a esses aspectos de sustentabilidade. Então, quando a gente vem com números tão distantes, né, de 66 para 40 mil, a gente precisa também reconhecer uma falta de maturidade do nosso próprio mercado e da nossa própria economia em tentar absorver essas medidas, apesar da relevância do Brasil dentro do cenário de sustentabilidade global. Vou perguntar uma coisa para vocês sobre esse ponto. Fazendo uma analogia, até porque nem todo mundo aqui é muito versado, nem sempre é versado sobre investimentos sustentáveis, sobre a lógica da CVM, mas me parece que quando se tira a obrigatoriedade e se coloca a voluntariedade exclusivamente, o cenário que aparece não é o seguinte: você está comparando, quem for reportar vai ter que reportar sobre o mesmo padrão. É isso que a norma nova que veio determina, certo? Se você for reportar, reporte sobre o padrão internacional ISSB. E você vai ficar num lock-up de 3 anos precisando reportar. Essa é a nova norma, certo? Me parece claro um comportamento de que quem for reportar, só vai reportar quem tiver bem na fita. De modo que num cesto de maçãs, não vai ficar só maçã bonita, ou seja, todo mundo que está bonito na foto para fazer um reporte de sustentabilidade vai fazer o seu reporte de sustentabilidade, e aquelas outras maçãs que continuam sendo maçãs, mas não são tão bonitas, não vão fazer e vão poder fazer o pratique, o explique-se, e que esse não é padronizado, né? Ou seja, você pode explicar por qualquer razão, não quis fazer porque ainda não tem sistemas de medição, porque o custo é muito alto, porque não quero, qualquer que seja a razão. E aí você acaba deixando umas maçãs que são mais feias aqui, mas você só consegue ter uma análise de mercado, um screening de mercado daquilo que é tudo bom, que está tudo bem, sob o critério ESG. Então, acha que pode acontecer essa assimetria de análise de mercado? Então, vamos olhar as empresas ESG. Nossa, as empresas ESG estão todas maravilhosas. Sim, porque todo mundo que é voluntário vai reportar. Todo mundo que está bem no voluntário vai reportar. Quem está feio não vai. A gente não cria, de repente, essa assimetria? Como é que é a tua visão? Cria, e eu acho que isso, a meu ver, me parece uma virtude do regime voluntário, porque você usa o fato de a empresa reportar essas informações exatamente como uma sinalização, aí sim, com que carrega uma mensagem crível sobre a postura da empresa em relação a essas práticas, do que fala assim, você está reportando, mas qual o mérito de reportar, já que todo mundo tem que reportar? Então você consegue distinguir as empresas que fazem aquilo por enxergar valor naquilo, do que aquelas que estão fazendo apenas porque é uma imposição regulatória. E vamos lembrar que o enfoque dessas informações é voltado ao investidor. Então, assim, é para a materialidade financeira. Então, assim, o discurso... Isso é super importante de explicar. É importante. Para entender a razão... A gente está falando aqui de ISSB, né? Isso. A gente não está falando aqui de dupla materialidade, então acho que é bem legal essa explicação. Não é uma informação que é voltada assim, para quem está preocupado com o ambiente, verificar se a empresa está lesando o ambiente ou não. É voltada para o investidor se está sendo informado sobre o quanto que questões relacionadas à sustentabilidade, lato sensu S1 ou mais especificamente climático no S2, o que tem de oportunidade financeira, né, de ganhos ou de evitar perdas. Então, se você tem uma empresa que trabalha no setor de mineração ou fabricar cimento ou derivados de petróleo e que tem impactos ambientais, é claro que impactos ambientais podem afetar os negócios de uma maneira material, financeiramente material. Né? E isso aí você tem demanda dos investidores por ter esse tipo de reporte. Outra fonte de demanda por esse tipo de reporte é quando a percepção de valor por fazer parte de um projeto das empresas que têm peso de impacto, empresas que têm uma missão
além do produto que tem de causar bem ao ambiente e ter essa participação proativa, né, na recuperação e tudo, isso traz valor até pelo lado não do investidor, mas do consumidor. Então, assim, a percepção da imagem da empresa melhora os resultados. E isso faz com que você chegue a um conceito de economia que é a eficiência. Então, assim, a despesa adicional vai justificar a receita adicional, em termos simplificados, né? Então, você vai poder ter essa comparação. Se de um lado você pode ter a imagem de que só vai reportar quem é bom, mas de outro você também tem a forma de olhar para isso como irá reportar quem tem aquelas práticas como algo que vem da natureza do negócio. Incorporou aquilo na cadeia de geração de valor para a empresa. Então, não só quem não quer reportar. Aí, e muito relacionado a isso vem a ideia de uma periodicidade mínima. A ideia de ser 3 no mínimo, e poderia ser 4, 5. Assim, a ideia de ser não poder ser liga e desliga é justamente voltado a evitar que se faça essa prática, não entre as companhias, né, como você traz, mas uma própria companhia que ela não possa assim, esse ano tá bom, vou reportar, esse ano tá bom, não vou reportar. Então você dá um período mínimo, você tem que ter uma continuidade para poder descrever. Então, assim, tem um outro lado também dessa visão, que é você poder perceber quais são as empresas que fazem aquilo por integrar as práticas na geração de valor. E também tem uma questão de qualidade da produção da informação também. Se você tem empresas que não têm questões de sustentabilidade ou climáticas que afetam seus negócios efetivamente, a própria produção dessas informações é um custo gigantesco, que acaba não se pagando, né? Então, assim, você vê hoje 24% das empresas listadas não conseguem pagar o serviço da dívida. Então, e aí vai querer ter uma despesa de luxo, por assim dizer, né, a preservação, sem conseguir fazer o mínimo. Eu digo que deixar os dedos ir embora para salvar os anéis. Porque as grandonas, vamos falar aqui, Vale, Petrobras, as muito grandes, já fazem seus reportes. Então, para elas, a gente não estaria colocando um custo extra. O custo é bem relevante para essas grandes. Então, você está falando de 8 dígitos de custo. Então, o custo só de consultoria para como implementar os padrões é da casa de 10, 20 milhões de reais de consultoria. Então, se você tem um custo, por exemplo, nessas ultra grandes... Anual. De auditoria como um todo, de 30, 40 milhões de reais de auditoria como um todo, a adoção do reporte S1 com asseguração razoável, que é um padrão de auditoria que verifica com o grau de certificação das informações de um grau elevado, de razoável, né? A alternativa é ser seguração limitada, da ordem de 30% a 40% a mais. Então, você está falando de dezenas de milhões de reais para essas grandes. Você está falando da ordem de 1, 2 milhões de reais, algo perto desses baixos 7 dígitos aí para empresas de small ou medium cap. Então, você está falando, é um custo bastante relevante. Mas a minha pergunta e o que eu acho que talvez tenha ficado no meio do caminho a intenção de adoção desses padrões, e ainda que agregado a esse custo relevante na interpretação e na implementação dos reports por grandes e pequenas empresas do mercado de capitais, seria uma tentativa de atrair um investimento direcionado e reduzir o custo de capital. Acho que talvez um dos incentivos, e aqui pergunta, da CVM em suspender ou voluntarizar foi eu te voluntarizo a reportar nesse parâmetro na medida em que você consegue capturar o benefício da redução do seu custo de captação, e se você não consegue, você não está obrigado, porque você está trazendo aqui um custo enterrado que não necessariamente vai refletir num benefício de curto ou médio prazo para a sua estrutura financeira. Basicamente é isso, né? A missão legal da CVM é promover um desenvolvimento eficiente do mercado de capitais. Então, eficiência no sentido econômico é você não gastar mais dinheiro do que aquilo vai trazer, né? Então, o que a meu ver, pelo que eu entendo, retrata muito bem essa lógica de se você abraça o padrão, então reconhece o padrão,
a 193 na sua redação atual, segue sendo pioneira, ao ter sido a primeira a reconhecer esses padrões, a tratá-los como uma forma legítima de fazer, mas com uma flexibilização se a empresa não tem um conjunto de características que torna essa adoção vantajosa para o conjunto de seus interessados, quer dizer, vai ser muito caro para trazer qual vantagem em termos de relação com o investidor. Se os investidores não estão demandando isso, seja manifestamente, seja expressamente, ou seja na hora de reduzir uma negociação mais vantajosa, ou seja, uma taxa de desconto menor, por assim dizer, redução do custo de capital. Então você faz uma flexibilização para que as empresas em que essa adoção traga vantagens seja adotada, e aí você tem o padrão, você evita o greenwashing, você afasta aquela ideia de fazer reportes que digam qualquer coisa. Então, assim, tem esse reconhecimento da regularidade desses padrões de informação, e você evita a imposição de despesas ineficientes, né, que seria um desperdício econômico você impor a contratação, a realização desses gastos sem que isso fosse ter essas vantagens prometidas ou previstas teoricamente na adoção da norma inicial em que se previu um modelo obrigatório. Colocando a tua pergunta junto com aquilo que você tinha falado, Anny, você falou assim, talvez existe uma maturidade de mercado para conseguir fazer esses relatórios. Será que isso não é um elemento importante para esse movimento? Mas até eu quero te ouvir, Anny. Será que exatamente para construir essa maturidade, se isso for do interesse da CVM, acho que aqui é importante entender se seria um interesse, não faria sentido, então, ao invés de revogar tudo e faseado, de repente fazer como aconteceu na União Europeia, deixar mais flexível a adoção do padrão? É verdade que na União Europeia se flexibilizou muito mais recentemente a adoção das normas de reportes, que são mais ardidas ainda, né? Ali a gente conta com reportes de dupla materialidade. Mas se a gente tivesse adotado, de repente, esse caminho de aumentar a flexibilização ainda mais. Até porque na CVM, pelo que eu consultei, essas empresas menores, elas não teriam a obrigatoriedade do reporte. Seria só do faturamento de 500 milhões acima. Então, fasear, ao invés de revogar, não 100%, mas revogar a parte da obrigatoriedade, não estaria mais aderente à ideia de criar a maturidade de mercado? O que você vê, Anny? Eu entendo que a gente tem uma questão de maturidade normativa e econômica dentro do setor. Quando a gente olha para o mercado brasileiro, a gente olha para um mercado que engatinha. 500 milhões de reais hoje de faturamento, a gente está falando de praticamente algo em percentuais relevantes daquilo que hoje tem acesso ao mercado de capitais. Você não abre capital hoje no Brasil com faturamento inferior a este. Você não tem condições de report ou de compliance com o nosso mercado em faturamento, relevância e preponderância de mercado inferior. A democratização que precisa vir e a ampliação de acesso ao mercado para a redução de custos de captação, de investimento e de circulação econômica de forma geral, passam necessariamente por uma multiplicação dos agentes. Quando a gente olha para o mercado brasileiro e a gente pensa nas nossas dimensões geográficas continentais, na relevância populacional que nós temos e no número de empresas que nós temos representadas na nossa Comissão de Valores Imobiliários, a gente sabe que a gente está muito aquém. A gente está quase que comparando, a gente volta para um discurso de Belíndia que é muito característico das discussões teóricas de aspectos econômicos. Então, falta amadurecimento, sim, e talvez essa gradação ela só vai ser possível quando tiver uma ampliação de base. Porque, de fato, os grandes players, as blue chips que hoje operam no nosso mercado, já voluntarizam.
E elas não voluntarizam porque a CVM exige, elas voluntarizam porque elas têm títulos vinculados em outros mercados mais maduros que trazem isso como requisito. Então, e aí a gente vai, né, para os reportes da União Europeia, a gente vai um pouco para a regulamentação da SEC nesse sentido, que, óbvio, tem uma vertente muito mais política hoje, e o Brasil ainda engatinha. Então, acho que é maduro da nossa parte reconhecer a nossa condição de estarmos engatinhando e priorizar, sim, uma ampliação do acesso, uma ampliação de opção do mercado de capitais e a redução da dependência da estrutura pública para permitir, aí sim, que essa voluntariedade ou que essa gradação venha a ser implementada. Por que você acredita que o CFC, que se manifestou recentemente sobre isso, encaminhou um pronunciamento, uma comunicação lá para o Ministério da Fazenda a respeito disso, se dizendo surpreso com a mudança de rota? Por que eles não foram na CVM? Por que será que eles foram lá no Ministério da Fazenda? Bom, antes de tentar entrar num campo quase de reserva mental do que estava no pessoal do CFC, queria comentar brevemente a questão do conceito de maturidade mesmo. Me parece embutir uma certa petição de princípio, involuntária até, mas assim, eu não vejo como sinal de maturidade, não necessariamente é maturidade, né? Não é questão do mercado ser mais maduro, o fato dele impor algo a todas as companhias. Acho que até é uma situação só de ser duro, não maduro, né? Então, assim, a dureza regulatória não quer dizer maturidade. Eu acho que, se você olha para a história das ideias, me parece ser mais maduro a sociedade aberta que confia mais na própria interação voluntária das pessoas, do funcionamento eficiente dos mercados. Quer dizer, quando se diz que o investidor é mais maduro aqui ou ali, eu tenho um pouco de ceticismo de achar que o investidor no Brasil não sabe fazer conta do que é mais benéfico financeiramente para ele. Eu acho que existe até uma imaturidade na ideia de que aquilo geraria mais valor. Então, acho que num certo momento o mundo acreditou, e ok, porque são trends que vêm e vão, que aquilo seria uma fonte de valor. Então, a meu ver, é uma imaturidade do investidor achar que, né, com estudos financeiros comparando resultados efetivos, se você pensar do ponto de vista intuitivo, se pensar que a empresa reduzir o campo de ações que ela pode fazer para buscar resultados vai aumentar o resultado dela, é um pouco, me parece, imaturidade do investidor. Fala assim, vou investir quem pode fazer menos e achar que vou ter mais retorno financeiro. Então, eu acho que é mais maturidade evoluir para um sistema de liberdade, né? Eu acho que a visão mais intuitiva, que é a solução às vezes fácil para um problema difícil, que é errada, né? Naquela frase do Mencken. Então, se isso é importante, então vamos impor para todo mundo. E com isso você faz com que seja benéfico para quem já adotaria, provavelmente, as grandes, e não são todas que adotam, assim, todas fazem algum reporte, mas não necessariamente um reporte não padrão, mas você imporia aquilo a uma série de empresas que seria muito caro para elas fazer aquilo. Então, a ideia de que até 500 milhões não seria obrigatório era uma solução, era uma abordagem de mitigação. E com isso não é só, tipo, se você tem até 500 milhões, você não vai precisar fazer esse reporte. Se você não tem você adota o regime fácil, né, que é todo um regime diferente, você teria que migrar para o regime fácil apenas para deixar de fazer as informações de sustentabilidade. Com isso, você reduziria, por exemplo, a frequência com que se reportam informações financeiras tradicionais, porque o regime fácil não tem o reporte trimestral da mesma forma. Então, assim, você permitir uma maior costura da roupa sob medida e não one size fits all, eu acho que é algo mais maduro. Então, eu acho que a maturidade está acompanhada de uma maior flexibilização, a meu ver, do que uma padronização geral. Vou te explicar por que eu te perguntei isso. Tá. Eu tenho a impressão de que, por exemplo, quando a gente está falando no ambiente União Europeia, a imposição de obrigatoriedade legal para os reportes, ela vem da lei, sim, certo? No momento em que a CVM coloca essa obrigatoriedade regulatória, será que não é o agente errado para colocar isso? Não deveria vir isso via legislador?
ou via executivo? Como que seria a sua visão? A minha visão é que, do ponto de vista jurídico, a organização do sistema regulatório brasileiro, ela dá uma ampla competência para a CVM para editar normas sobre o regime informacional. Então, assim, para dizer do regime informacional, a CVM tem a competência legal para fazê-lo. Eu acho que isso é vantajoso, porque você tem uma flexibilidade maior de alterar conforme a necessidade. Você imagina que isso dependesse de lei. Então, assim, o processo legislativo é muito mais imprevisível do que o processo regulatório. Né? Você tem uma participação direta dos interessados na audiência pública, na consulta pública, quando é feita, né? E você tem uma possibilidade de mudar. Por exemplo, agora editou-se essa modificação regulatória em que trocou-se a obrigatoriedade por um sistema de pratique ou explique. Você incentiva as empresas a fazer. Essa questão de ter uma periodicidade mínima também foi uma alteração normativa. Antes, o opcional era, se você fizer voluntário alguma vez, você vai ter que fazer para todo sempre. Que eu acho que a pior forma de você incentivar alguém a testar alguma coisa é você falar assim, se você experimentar, vai ser para sempre, né? Você não tem um sandbox ali? Não tem, exatamente uma assim. Eu fiz, ganhei, foi bom, vou continuar fazendo. Se foi ruim, você vai ficar. Se foi bom, você vai ficar. Então, você não tem. Então, assim, foi também uma alteração. Então, você tem trazer essa flexibilidade maior e tem reações. Então, por exemplo, pode ser que... Pode ser não. Claro que haverá dúvidas sobre aspectos da norma, quais são as consequências para quem já fez um reporte, quem quer deixar de fazer, quem está fazendo em outro padrão. Então, pode ser que haja a conveniência de fazer alguma alteração. Talvez não como o CFC fez lá para ter enviado um ofício para o Ministério da Fazenda, mas, enfim, alterações na norma que sempre vão visar aprimorá-la. Claro que eu acho que, em termos teóricos, a probabilidade é zero de que essa norma seja a melhor possível, assim como qualquer uma, né? Assim, são infinitas formas de fazer, então você sempre pode melhorar alguma coisa. Para melhorar alguma coisa por um ajuste pontual, é muito mais fácil fazer numa regulação infralegal, em que você tem uma discussão ali em tempo real, do que um processo legislativo que envolve o Congresso. Então, acho que, em termos de onde vem isso, eu acho que é vantajoso ser feito pela CVM infralegalmente. O histórico que eu queria trazer aqui sobre obrigatoriedades regulatórias em mercados de capitais vem da obrigação dos reportes financeiros. Então, a gente tem lá essa situação muitas décadas atrás, falando que vocês têm que fazer reportes financeiros, padrão tal, não estou falando só de CVM, falo o mundo. Isso deu uma organizada, principalmente na segurança do investimento, que todo mundo está falando a mesma língua no momento de analisar um reporte financeiro. Quando o mundo se direciona para essa visão de que critérios de sustentabilidade de clima podem impactar materialmente, né, as companhias, impor a regulação sobre isso não é caminhar no mesmo sentido? Ou seja, se lá atrás eu tive uma imposição regulatória de reportes financeiros, uma obrigação regulatória agora de reportes que incluam critérios de sustentabilidade e clima, a gente não está falando da mesma coisa, mas ampliando um pouco o escopo? Será que não colocar critério de sustentabilidade e clima não seria negar que esses elementos são materiais para as companhias? Como que vocês veem isso? Gente, eu coloco um ponto, né? Eu acho que o report em si, a obrigatoriedade ou a mensuração, é a antecipação de um aspecto de diligência legal que acaba impactando qualquer outro aspecto ou qualquer outra transação. Sabemos que, de experiência, e aqui todo mundo fala de uma vivência... Fiduciary duty, você vai ter que pôr... De uma vivência de mercado bastante relevante, a gente sabe que o que trava a operação em si é o risco. Quando não é o risco trabalhista, é o risco tributário ou é o risco ambiental. Então, estamos sempre tratando de aspectos muito objetivos, e aí a gente vai para qualquer jurisdição. Muito dificilmente você não consegue contornar contratualmente algum tipo de interesse ou alguma condição de governança. É interessante antecipar esse critério? É indispensável essa transparência? Eu entendo que sim, eu entendo que o mercado vai trazer isso cada vez mais, mas que depende também de uma maturidade de investimento, de uma maturidade de empreendedorismo,
que para nós, enquanto realidade brasileira, ainda nos falta muito? Eu penso que é análogo, a analogia é perfeita, mas também se tem algumas limitações à comparação. Então, por exemplo, uma é que o mundo de 1930 não é igual ao mundo de hoje, e para que isso não soe uma mera platitude, né, aquela coisa do pseudo-filósofo que fala assim, não, hoje em dia o mundo é muito complexo, né? Então isso não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que, mais especificamente, em relação ao como funciona a acessibilidade e a compreendibilidade, por assim dizer, dessas informações. Quando você tem um cenário lá em que surge essa fonte de um mercado inteiro de auditoria das Big X, né, quer dizer, sempre um pequeno número de grandes prestadores de serviço para prestar esse serviço de padronização das informações financeiras, tenta comparar como era a facilidade da comunicação de então. Você quer falar com alguém rápido, você vai mandar um telegrama, né? Com a informação instantânea de hoje, né? A produção da informação, a acessibilidade, a convertibilidade de linguagens. Então, como é que funciona um mercado em que você não tem um padrão, né? A informação se transmite pelo preço, né? Que é o maior transmissor de informação econômica. Mas quem tem acesso a compreender, quem é que conseguia compreender as informações num cenário em que cada um falava sem um padrão? Os grandes investidores, que tinham recursos suficientes para compreender, para serem poliglotas, por assim dizer, em padrões de contabilidade. Eu sei falar empresariês todas as formas e consigo entender o que significam as informações. Esses grandes players negociavam e o preço chega ao preço suficiente. A informação chega ao final do processo ao pequeno usuário, aquele que não tem condições, e ele nem é tão pequeno aí, né? São pequenos os investidores que não têm tantos recursos para compreender aquilo. E aí você tem uma linguagem comum, faz com que o acesso seja imediato. Hoje você tem padrões diferentes, e se você tem ferramentas tecnológicas para converter um padrão em outro, é como se você falasse assim, olha, para todo mundo se entender, vamos falar que todo mundo fala inglês. Mas não precisa, porque se você tem um botão que você aperta, traduz o inglês para catalão, que seja, você consegue fazer isso. Ou seja, essa externalidade, potencial externalidade negativa, você está falando de assimetria de informação, diminui com a capacidade de você receber a informação na velocidade, enfim, na quantidade. Sim, porque toda padronização é uma discussão econômica ampla, que não é só de informação, você tem de padronização até do plug do celular e de tomadas, essas coisas. Esses são os ganhos da variação, né, e a possibilidade de ganhos de inovação e testar diferentes formas sobre os ganhos decorrentes da padronização. Então, a padronização se perde pesos mortos ali na teoria econômica de desperdício, de ficar tentando ver qual é o melhor sistema, e se todo mundo se seguir um só. Então, assim, tomada de 3 pinos é bom porque você sabe qual é o padrão, mas será que não haveria outros padrões que seriam mais eficientes? Então, você tem a competição de formas diferentes que convivem ali, ver qual que prevalece, e você tem também isso ser levado em conta para, assim, a única forma de reportar o impacto que a empresa está tendo nos seus negócios, né, relacionados à interação dela com o ambiente. Esse é o único padrão ou há outros que também podem refletir isso? Então, quando a Anne traz o exemplo de impactos que podem vir de negócios que vêm de questões ambientais, lato sensu, né, isso já tem que estar, mesmo quando você traz os fiduciary duties. Então, assim, se a administração da empresa opta por não divulgar algo como um risco, aquilo vai ser questionado. Então, você tem todo um sistema de responsabilização e de exigência de resultados, competição também entre as empresas, ver quem entrega os melhores resultados, com pressões de adoção de uma postura mais transparente. Então, acho que não precisa você fazer algo... Acho que não se aplica aquela questão de que justificou, apenas foi alegado como fundamentação para essa adoção padronizada na época em que foi, para trazer isso para essas informações de sustentabilidade. Eu acho que elas convivem com uma variação e ver onde que aquilo traz efetivamente valor para a companhia, né? E aí podem ser comparados, a prática de fazer o reporte pode ser comparada em tempo real como fonte ou não de vantagem.
né? Então, acho que isso contribui para uma contínua evolução. É como a gente disse, se os investidores migrarem para uma situação em que eles exigem mais essas informações, na medida em que essa exigência se traduzir em demanda efetiva, ela vai ser adotada. Se aquilo for visto como algo que não traz valor, ela vai ser abandonada. Então, acho que isso também ocorre nessa mudança de cenário. Então, os investidores não pedem tanto isso quanto era anunciado que pediriam. Eu venho do mercado de infraestrutura, né? Advogo no mercado de infraestrutura. E um dos principais calcanhares de Aquiles no mercado de infraestrutura chama-se insegurança regulatória. Traz insegurança jurídica e acaba afastando o investidor. Você trouxe, Anne, uma preocupação com essa imaturidade de mercado. Mas o quanto que a gente, eventualmente, mudar a rota regulatória nesse tema pode ser mais pernicioso justamente sob a perspectiva de maturidade de mercado. Ou seja, o quanto que a questão regulatória, o cavalinho de pau regulatório, gera de insegurança e pode afastar investidor. É uma causalidade dentro dessa análise da imaturidade do mercado? Eu vejo isso como custo Brasil. De certa forma, o Brasil ele é um espaço amplo de experimentos. E aí, esses experimentos regulatórios instrumentais, jurídico-instrumentais, acabam se demonstrando um espaço muito profícuo para esse tipo de exercício. Quando a gente olha, eu sinceramente aqui pondero um pouco a estrutura do cavalinho de pau regulatório, que era, vínhamos tentando implementar, vínhamos tentando voluntarizar, e quando viemos para transformar isso em algo coercitivo, seguramos um pouco para entender como para reduzir o custo de transação e para tentar democratizar e ampliar o acesso ao mercado, a gente tem um caminho, mas você vem do mercado de infraestrutura e vê isso. Eu venho do mercado do tributário. Quanto a reforma tributária também não está vindo dentro desse mesmo cenário e veio como um cavalinho de pau regulatório de forma direta, e hoje estamos todos com as mãos para cima sem saber qual vai ser o caminho de algo que teoricamente vai acontecer daqui a 6 meses. Daqui a pouquinho. Então, sabemos que muito provavelmente teremos um outro cavalinho de pau regulatório para tentar adaptar ou convergir numa determinada estabilidade sistêmica para permitir a continuidade operacional. O que eu sinto muito dentro dessas perspectivas e de algo que a gente consegue trazer aqui com 2 exemplos distantes, mas que acabam convergindo para um mesmo objetivo, é que o Brasil é um mercado profícuo de experimentos não concretizados e que nós precisamos, enquanto agentes de mercado e enquanto incentivadores de políticas mais maduras, buscar uma estrutura que traga o diálogo e a viabilidade própria da implementação de uma maturidade regulatória e de uma transparência mais de longo prazo. Em relação a essa questão que a Anne traz do diálogo, minha visão sobre o cavalinho de pau é o contrário. Eu acho que o cavalo de pau de insegurança jurídica foi a 193 original, em que o investidor, ao olhar para a companhia aberta no Brasil, ele poderia pensar qualquer mudança drástica vai ser precedida de consulta pública, análise de impacto regulatório, se ele olhasse para um cenário jurídico e falasse assim, como é que sempre fez? E aí, eis que, do nada, né, surge uma imposição dessa, ainda que com um prazo de antecedência, mas houve. E aí eu acho que como um mitigador dessa insegurança havia, conquanto num cavalo de pau, havia uma bandeira assim, isso é um cavalo de pau, mas será feita uma consulta pública. Então, ao meu ver, a consulta pública que retira a obrigatoriedade para trazer um regime de tentar estimular soft as empresas a fazerem aquilo como pratica os cliques, me parece que não é o cavalo de pau, foi uma derrapada do carro que virou 180 graus e agora estamos apenas virando de volta para seguir um rumo de diálogo, de alterações gradativas e que comportem diferentes formas de se organizar economicamente, né? No fim das contas é isso, é aquela mesma ideia
de pautas de liberdade individual, que eu falo assim, você é contra determinada prática, então não faça para você. Então, se você é a favor, faça. Né? Se você é a favor de que a empresa reporte, então, assim, exija da empresa, pague por isso. Né? Não corra para o regulador e fale assim, eu gosto disso, você pode pedir para ficar obrigatório, porque ele vai ter que me contratar? Então, que está por trás também, que não se fala muito, mas existe também um interesse muito grande, que é legítimo do debate democrático, que os agentes defendam os seus pontos de vista. Mas a gente tem que lembrar que, assim, tipo, consultores e quem prestaria os serviços que são tão caros? Né? Porque essas pessoas, por que elas estão defendendo tanto? Se olhar para o histórico, são entidades que sempre defenderam a pauta ambiental ou agora estão defendendo porque tem... será que não é... Qual relação que tem a perspectiva de que isso significaria contratos mais contratos e aumento de gastos, como eu falei? As despesas de auditoria são de aumento de 20% a 40%. Então, assim, são cifras relevantes. Do lado de quem está pagando por isso, você reclamando, assim, eu não quero ser obrigado a pagar. Eu quero poder pagar quando isso me trouxer retorno. E você tem pressão de entidades que estão falando assim, não, eu quero que todos sejam obrigados. É só uma coincidência que eu vou prestar serviço, mas assim... Né? Então, acho que isso também é importante ser trazido. Nesse ponto que eu queria dizer, você traz esse interesse corporativo, né, de uma classe que quer prestar esse serviço e que está forçando ali a pauta, mas, por outro lado, esse documento da Abrasca que levou essa pauta das companhias para tanto flexibilizar quanto revogar, então ela fez 2 pedidos ali, né? Olha, flexibilize a norma agora ou revogue, também pode ser entendido como um interesse aqui do emissor do relatório. Então, a gente tem o emissor do relatório não querendo ter o custo e a gente tem o prestador de serviço querendo que tenha o custo. Mas o investidor fica onde dentro desse cenário? Acho que aí você pode me responder de quem é o dinheiro das companhias. É do investidor ou dos prestadores de serviço? Em última análise, o dinheiro que está nas companhias é o dinheiro do investidor. Então, assim, o dinheiro que é usado das companhias para contratar certos serviços, ele vai diretamente impactar o resultado disponível para o investidor. Um eventual conflito de principal e de agente, você eventualmente não enxerga o principal? Eu enxergo o principal como investidor, e quando a gente está falando na função do regulador de mercado de capitais, ele tem que fazer com que a poupança popular vá remover os desafios que fazem com que a poupança popular vá da poupança para a atividade produtiva. Então, se você tem a lógica e aí está um desafio, sem dúvida, parte disso tem que ser parte disso tem que ser destinada a oferecer um conjunto de informações que melhore a compreensão dos investidores sobre o que ele estará comprando, né? Ele vai comprar, tem que saber do que está comprando e a partir daí se faz a noção de que ele vai comprar o que é desejável para ele. Você tem a lógica de ter informações padronizadas. Do outro, você tem esse dinheiro vai ser usado quando a companhia usa o dinheiro para isso. Qual é o resultado o que é a companhia, afinal? Né? Os administradores vão ter ali um resultado que em alguma medida, tão mais quanto melhor, alinhado aos resultados que eles geram para os investidores. Então, para eles terem mais resultados, eles têm que trazer mais resultados para a companhia, porque eles são para os investidores. Então, se o recurso que as companhias querem poupar é o recurso, em última análise, dos investidores. Né? Então, acho que não tem eu acho que esse conflito aí talvez seja... os dois lados estão falando assim, estou defendendo que eu vou fazer menores despesas, né, no caso das companhias, e aí são recursos dos investidores, e do outro lado estou defendendo algo que vai trazer mais recursos para nós que estamos prestando. Então, assim, tem esse lado, sem dúvida, mas assim, eu acho que é uma questão de princípio de regulação, né? Um princípio de regulação onde você trazer mais eficiência com flexibilização de você comportar os diferentes modelos, né? Nesse sentido que eu acho que essa questão pode ser mais... Deve ser mais realçada esse aspecto. Né?
Já estamos nos encaminhando para o nosso encerramento. Vou fazer uma pergunta final para vocês. Daqui 1 ano ou daqui 3 anos, você está apostando nessa voluntariedade dos reportes. Qual é o número ou qual é o cenário que vai te dizer que essa sua visão deu certo, que ela aconteceu? É um cenário em que as companhias sigam, elas possam ter um conjunto de dados que permitam mostrar que aquelas que adotaram esse padrão de reporte de informações, elas vão poder registrar que a adoção custou uma determinada quantia de dinheiro e trouxe quais benefícios mensuráveis e palpáveis para a sua base de investidores, né? Seja por identificar oportunidades de negócio, por identificar riscos relevantes, né? Facilitar a atratividade de capital para isso, e outras que sigam não adotando esse padrão por achar que aquilo não traz vantagem. Então, assim, é algo que é muito simples de verificar, que é a convivência de abordagens diferentes de negócio e sem que se imponha um padrão de conduta geral e para todas elas. Basicamente isso. Ai, desculpe. Yane, para você também, última pergunta. Como doutora em Direito Econômico e Financeiro, como é que você vê uma boa ação que envolva finanças sustentáveis? Dentro da tua experiência, dentro da tua academia, como é que você vê finanças sustentáveis para o futuro? A gente passa por uma análise específica de priorização e utilização de recurso público. Quando a gente está falando de finanças e de uma base de finanças públicas de forma geral, e de uma base operacional de longo prazo, a gente está falando de elencar prioridades, de maturidade de mercado e de escolhas. E aí a gente está, de certa forma, falando não só, quando a gente fala do privado, do gestor privado, escolhendo a melhor forma e a forma mais rentável de trazer retorno ao investimento e, dentro da estrutura pública, de trazer um resultado mais amplo para a sociedade de forma geral. E aí a gente fala, assim, de proteção ao meio ambiente, de proteção a interesses coletivos, que necessariamente precisam ser as nossas principais agendas de longo prazo. Senhoras e senhores, palavras finais, antes da gente encerrar? Eu agradeço aqui esse debate. Eu acho que quanto mais conversa a gente tem sobre o tema, melhor para qualquer que seja um assunto regulatório, de política pública. Então, poder debater assim nesse nível é uma honra estar aqui, então super agradeço. Acho que é importante lembrar que a adoção dos padrões segue vigente, né? Assim, a norma, os maiores méritos da 193 para mim seguem vigentes, que assim, são basicamente de reconhecer um padrão como algo gerador de valor e que a empresa, caso não seja adequado adotar para os seus negócios, ela segue fazendo. Você tem uma uniformidade regulatória, né, de toda para fundos de investimento, para seguradoras, para companhias abertas. Você tem uma possibilidade de uma evolução gradual e percepção de, caso isso venha a ser uma percepção de valor pelos usuários das informações e o custo compense, isso vai permitir que a norma permite que se compare progressivamente como é que isso se dá, né? Então, você tem são poucos países que adotam isso hoje, né? Os padrões são cerca de 20, então no site do IFRS tem. A gente está, eu acho que ainda como pioneiro nisso, foi primeiro a adotar esses padrões, eles seguem adotados. Eu acho que eles só tiveram uma evolução normativa de você deixar esse one size fits all para permitir a convivência de organizações empresariais diferentes, abordagens diferentes para a relação das empresas com o ambiente, cada setor, como que os investidores percebem isso, como que a demanda dos próprios investidores, né, como donos econômicos, de última análise daqueles recursos, confiam aos gestores desses recursos a decisão de alocar, né? Acho que é uma decisão que, quanto mais se aproxima de uma decisão política, né, quando o Estado
determina as empresas como é que os recursos vão ser alocados. Acho que a história está farta de exemplos de como isso funciona pior do que quando essa alocação se dá na livre interação do mercado. Eu agradeço o espaço, a oportunidade e, mais uma vez, debater nesse nível técnico é um privilégio. Então, obrigada, Para nós é um Natasha. privilégio também ter recebido vocês, né? Duas cabeças pensantes, um tomador de decisão sobre isso. Vocês estão no forefront dessa temática. É uma honra para nós poder ouvir vocês e conseguir construir esse raciocínio sobre sustentabilidade de negócios, os caminhos, né, da sustentabilidade dentro dos negócios, a relevância disso para nós que trabalhamos com isso. Muito obrigada pela presença de vocês e até o próximo episódio do Sustent Talks.